Olá pessoal, daremos início aqui às orientações do trabalho sobre variabilidade e classificação climática. Um pouco antes, eu vou contextualizar essa atividade, no sentido de que tipo de problema que ela costuma resolver aí no âmbito das análises, do clima. Tá? Então vou exemplificar aqui com alguns gráficos que eu retirei da minha dissertação. Tá, pessoal, que eu trabalhei bastante com algumas análises. Começando aqui justamente pela questão que eu já citei anteriormente e que hoje eu vou enfatizar aqui novamente. É em relação à disponibilidade de dados. Tá, pessoal? Toda vez que a gente vai trabalhar com dados, dos diferentes aí elementos do clima, a gente precisa ter informações, que foram coletadas de alguma forma, ou por meio das estações climatológicas, então tem as observações, e vimos também que tem dados que são coletados por meio de testemunhos, ou seja, não existia um instrumento medindo determinado elemento do clima, então são épocas remotas, e nessa época os pesquisadores conseguem coletar alguns indicadores de como que variaram esses elementos do clima no passado. Tá? Então a gente viu lá diferentes tipos de testemunha, alguns sondagens no gelo, anéis de árvores, alguns tipos de animais, conchas, sedimentos, enfim, isótopos. Tá? Então não importa assim tanto em relação à fonte, mas tendo, seja ela por reconstrução por meio de testemunho ou por observação em estação, a partir do momento que você consegue ter dados que são distribuídos ao longo do tempo, a gente tem uma série, e a partir de uma série histórica a gente consegue fazer as análises que a gente vai fazer algumas delas aqui hoje. Tá? Então, começando aqui, essa aqui é uma estação que fica localizada em Tirapina, lá no Broa, tá? na represa do Broa. Lá tem uma estação que começou então... Ela começou a medir desde aqui 1973, é uma estação convencional, do tipo convencional, tá ok? E cada um desses quadrados aqui, ó, eles indicam o quê? Deixa eu colocar aqui, mãozinha. Cada um desses, dessas tabelinhas aqui indicam o quê? Um ano, tá? Então 73, 74, 75, Dentro delas vão ter aqui os meses, tá ok? Então vou dar um zoom aqui. Então a gente tem os meses aqui, tá? Então estão aqui os meses. E para cada uma dessas linhas aqui, a gente tem os dias correspondentes a esses meses. Tá ok? Então só para a gente saber o que significa essa tabela. E na composição geral a gente vai ter uma tabelinha dessa para cada ano. Então para cada tabela aqui a gente vai ver algumas colorações. Tá? Então aqui eu já estou indicando o quê? Onde está aqui as células que estão em vermelho, quer dizer que não tem dados, então os dados estão ausentes, tá? Seja aí por diferentes motivos, tá? Falha nas estações, aconteceu alguma coisa com o observador, que de repente, enfim, são vários os motivos, tá, pessoal? Falha nos instrumentos, tá? Às vezes os registros foram coletados, mas se perderam ao longo do tempo, então, assim, falha acontece, é comum nas análises de clima, e quanto mais antigas as séries, mais sujeitas elas estão a essas falhas, tá? Então a gente vai ver os anos aqui, ó, 73, 77, 78, 79, bastante falhas. 82, ó, tem algumas poucas falhas, 87, tá? Enquanto que os anos mais recentes, ó, já não tem mais falhas. Então todos estão, branquinhos, quer dizer que tem falhas. Não tem falhas, tá? Desculpe. E nas análises, quando a gente vai trabalhar aqui com dados diários, tem alguns destaques aqui para amarelo e azul. Dependendo da quantidade de dias que tem de falhas dentro de um mês, aquele mês ele tem que ser desconsiderado. Por exemplo, esse mês aqui, ó, outubro, tá aqui, ó, outubro de 73. Ele só tem um dia que teve coleta. Então eu não consigo calcular, por exemplo, a média da temperatura mensal aqui, porque só tem um dia, ele não é representativo. Tá ok? Então, assim, vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Ó, vejam aqui. Ó, mês de outubro, só tem um dia. Aliás, eu falei... aqui é o contrário. Aqui o mês de outubro, na verdade, ele tem só um dia com falha. Tá ok, pessoal? Então, esse dia com falha aqui, ele não vai atrapalhar na média mensal.
tá? Então, todos os outros dias aqui tem dados, ó, então daqui até aqui tem dados e só esse dia que tem falha, tá? Então, um dia não compromete a média mensal que se eu for obter aqui com base nesses dias que já tem os dados. Ao contrário, vamos pegar esse caso aqui, ó, novembro, que já é o amarelo. Ele tem esses dias aqui com dados disponíveis. Por outro lado, ele vai ter aqui 5 dias com falhas. Essa quantidade já inviabiliza qualquer coisa que eu vou calcular com base, né, na média mensal aqui. Então, eu não consigo... Eu até consigo obter uma média aqui, mas ela não é representativa. Então, existem algumas regras, tá? Do que eu posso ou não posso utilizar. Esse mês aqui, por exemplo, eu teria que descartar se fosse calcular a média dele. Assim como esses meses, claro, que não tem nenhum dia com dados. Tá ok? Então, veja, um mês que mesmo com boa parte dos dias com dados, ele não é representativo quando a gente vai obter a média desse mês aqui para os diferentes elementos do clima. Tá ok, pessoal? Então, essa tabela aqui só para exemplificar que, assim, antes de começar a trabalhar estatisticamente com os dados, a gente tem que tomar todo esse cuidado, tem que ficar atento às regras, tá? Vamos entrar aqui, por exemplo, a média da temperatura, ela pode ser obtida por diferentes cálculos, diferentes fórmulas. A mais comum é essa daqui, ó. A temperatura média, ela vai ser a média aritmética da temperatura máxima com a temperatura mínima. Então, são feitas duas medições, né? Uma máxima e uma mínima, você soma as duas, divide por 2, obtém a sua temperatura média, tá? Tem outros tipos de médias também, por exemplo, aqui são medições que foram realizadas aqui, uma 9 da manhã, outras 15 da tarde e outra 21 da noite, tá? E depois eles fazem, né, uma média aqui ponderada, né, dando um peso maior aqui para temperaturas 9 da noite. Isso aqui vai dar um outro tipo de temperatura média. Existem várias outras fórmulas, tá, pessoal? Que estou destacando só 4. Essa é a convenção mundial. E no Brasil, hoje, atualmente, utiliza-se essa daqui, das normais brasileiras, a partir então de 38. Então, utilizando essa fórmula aqui, tá? Que é uma média ponderada que leva em conta, então, a temperatura às 9, às 21, a temperatura média e a temperatura máxima. Tá? Então, vejam, parece, né, assim, a gente pode, quando vai, né, se faz um trabalho acadêmico, um estudo científico sobre tudo que a gente, né, vem estudando, né, ao longo aí da disciplina, tudo vai se tornando um pouquinho mais complexo, tá? Que eu só estou dando uma noção para vocês, tá, pessoal? Né? Desde lá das falhas, aqui os cálculos, tá? A gente não vai entrar em detalhe nisso daqui na atividade de hoje. Mas a gente vai chegar numa tabela parecida com essa daqui, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela com os meses aqui em cima, tá ok? Ó, os meses aqui em cima e os anos aqui do lado, né, lateral, aqui do lado esquerdo. E depois a gente vai calcular, essas aqui são as médias mensais, tá? Então, relativas aqui aos meses e a esses anos. E aqui a gente vai ter as médias anuais, tá? Então, a gente vai fazer um estudo, tá? Usando as médias mensais. Então, eu vou dar o exemplo lá, a gente vai começar trabalhando já com as médias mensais. Caso a gente não tivesse as médias mensais, a gente teria que chegar nas médias mensais por meio, então, dos valores que são, né, que foram registrados diariamente. Tá? A gente vai pular um pouquinho a etapa aí de obtenção da média mensal. A gente já vai obter o dado que já foi calculado. Tá ok? Aqui é a mesma coisa, tá? Tem os anos que vão ter, os meses que vão ter falhas. Algumas falhas vão ser consideradas, outras não vão ser. Tá? Então, assim, isso tudo aqui, nesse estudo aqui, ele foi considerado a questão das falhas. A gente não vai entrar muito nesse nível de complexidade. A gente vai fazer um trabalho um pouquinho mais simples. Tá ok? E a partir daqueles dados, nós conseguimos obter o quê? Esse tipo de gráfico aqui, spaghetti plot, né? Que lembra uma macarronada, né? Um espaguete. Então, para cada uma dessas curvas aqui, né? São um ano, tá ok? E essa curva preta é a média ou a normal para esse período de dados. Então, a gente vai chegar hoje num gráfico parecido com esse daqui de temperatura e também de precipitação. Então, a gente vai obter 2 gráficos, tá, pessoal? Então, a gente vai ter 2 tabelas e 2 gráficos, tá? Chegaremos também num gráfico desse tipo aqui, né, que é a série que foi plotada num gráfico de tipo de linha, tá, que aqui são dados diários em cinza, e aqui a gente vai ter a média móvel de 180 dias, representando aqui mais ou menos um ciclo anual, tá, da temperatura.
tá? Então aqui vai ter, ó, para temperatura média, a máxima e a mínima. A gente vai trabalhar só com um tipo de gráfico, tá? Sempre com valor médio, tá? Só estou ilustrando aqui. Para mostrar, aqui são os valores diários, tá, pessoal? Então vocês veem que são essa curva aqui, ó, série diária, essa curva em cinza aqui. Também é possível fazer o quê? Ó, uma série mensal. A gente vai chegar num gráfico parecido com esse daqui, tá? Então vocês vejam que tem menos dados, a curva aqui já vai dando um comportamento mais, né, senoidal, que é o comportamento típico da temperatura, a variação ao longo do ano, né? Os meses de verão mais quentes e os meses de inverno mais frios, tá? Então a gente vai trabalhar com os dados mensais, tá? Com as médias mensais de temperatura de precipitação, tá, ok? E para ilustrar aqui são os dados anuais, tá? Então essas curvas aqui são os dados, não, são médias mensais também. Os dados anuais estão aqui, ó. Estão aqui. Aqui está de uma outra forma, tá, pessoal? Aqui é na forma de desvio de temperatura, tá? Então é feito o quê? Uma média, né, do valor correspondente ao período de análise e é feita uma diferença, né, do ano que você está pegando, no caso aqui, ó, 1975, com relação a essa média que foi obtida para o período todo. Então, os desvios positivos querem dizer o quê? Né? Que esses anos estão mais quentes que a média do período. Tá? E os desvios negativos indicam aqui que esses anos foram mais frios do que a média do período. Tá? Então, essa aqui é uma outra forma de representação. Essa aqui a gente não vai abordar aqui hoje, tá, pessoal? Mas é simples de fazer também. Tá? Isso daí não tem muito segredo, tá? Mas é fácil de chegar isso daqui no Excel também, tá? Isso daqui é um gráfico, então, um histograma, tá? De distribuição, né, de alguns valores. A gente vai abordar aqui hoje, eu vou só exemplificar, mas não vai fazer parte do exercício, tá? Eu vou mostrar como é que faz rapidamente para vocês saberem, se um dia precisar, o Excel tem essa funcionalidade, tá, ok? Esse aqui também é um outro gráfico de dispersão, tá, ok? Que tem os valores plotados aqui, então estou correlacionando dois valores, estou comparando dois valores. Isso daqui às vezes é comum utilizar, por exemplo, se eu quiser comparar a temperatura que foi medida por uma estação automática com, por exemplo, uma temperatura que foi medida no mesmo local com uma estação convencional, para saber se os dados estão, né, correlacionados, se não tem muita variação, né, entre esses dados, tá? Então esse daqui só ilustrando aqui hoje também, tá, pessoal? Um outro tipo de análise, mas eu não vou abordar aqui durante o exercício. Tá, ok? Então, pessoal, isso daqui eu vou disponibilizar cópia do trabalho, da dissertação, se vocês quiserem acessar. Lá tem bastante informação, bastante de análise. Vocês podem, por curiosidade, consultar. Se tiverem dúvida com algum gráfico, né? Se um dia precisar, como é que faz esse tipo de gráfico, podem entrar em contato, não tem problema, tá? Mas fica aí só para vocês, né, saberem do que é possível fazer com base nesses dados aqui e que tipo de análises, né, que são possíveis de serem realizadas. Hoje, então, na atividade, a gente vai abordar algumas dessas principais análises. Tá? Então, a gente vai utilizar os dados aqui do posto meteorológico da Exalc, tá? Da estação lá de Piracicaba, da USP de Piracicaba. O endereço, depois o link vai estar disponível para vocês. A gente vai usar hoje os dados da estação convencional, tá, pessoal? Então, a gente vai acessar aqui, ó, do lado esquerdo, ó, a estação convencional. Na prática anterior, a gente usou da automática, que a gente precisava trabalhar com dados, né, de 15 em 15 minutos. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com médias, então a gente pode usar dados, né, mensais. Antes, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, cliquei aqui, ó, dados diários, tá? Então aqui eles têm dados diários desde 1917 até o ano presente. Veja, eu vou salvar esse gráfico aqui, esse arquivo, é um arquivo de texto. Vamos abrir aqui. Então, ó, nesse arquivo de texto, né, eu já mostrei na prática anterior, mas aqui ele vai dizer algumas informações, né? O ano, o mês e o dia, tá? Ó, o ano, o dia e o mês e alguns, né, elementos que foram registrados. Então tem precipitação aqui, temperatura máxima, mínima e a média, tá? Então, repito, né, quando temos esses valores num TXT, num bloco assim, né, nesse formato, a gente tem que
de alguma forma, importar isso no Excel, tá? Com as devidas, né? Com as devidas conversões, se for o caso. Aqui a vírgula já está como vírgula, às vezes está como ponto, a gente tem que converter, tá? E depois, né, tem que ajustar esses dados, enfim, a gente vai depois trabalhando em cima deles. Então, às vezes os dados não estão já prontinhos na planilha. Se a gente não tivesse os dados mensais já calculados, a gente teria que pegar todos esses dados aqui e fazer todas as médias para chegar nos valores das médias mensais. A gente não vai fazer aqui isso hoje, tá? Mas dependendo da situação, é preciso fazer. E é um processo repetitivo, né? Imaginem aqui, só para esse ano são 12 meses, multiplicar aí por, né, quase 100 anos. Então você vai ter que fazer um trabalhinho, né? E toda vez que faz algo repetitivo, você fica sujeito a erros, né? Porque você às vezes copia, não copia, copia errado. Então tem que ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar com muitos dados. Não é o caso, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar com dados diários, mas estou deixando o alerta aí para ter bastante cuidado quando for trabalhar com esses dados. Nas médias mensais, a gente vai baixar esse arquivo aqui, ó. Então eu cliquei aqui, ó, médias mensais, cliquei aqui no link, tá? Ou na fotinha ou no texto aqui. E vou baixar, no caso eu já baixei o arquivo, é esse daqui. Ele já está no formato de planilha, o que facilita o nosso trabalho. Mas vejam o seguinte aqui, pessoal. Vou dar um zoom aqui. Tem as colunas, né? E a gente vê, ó, como que estão aqui, ó, os dados. Estão 1917, 18 e, né, assim sucessivamente. E depois todos os, né, os respectivos meses de janeiro. A gente vai trabalhar aqui hoje com os dados de precipitação e de temperatura média. A gente vai trabalhar com essas duas colunas. Mas para as análises que a gente vai fazer, a gente vai ter que sumir com boa parte desses dados aqui. Então, o que eu recomendo que a gente vai fazer aqui, a gente vai iniciar uma nova planilha. Tá ok, pessoal? É dessa forma que a gente vai fazer aqui hoje. Então, vamos lá, iniciar um arquivo novo, uma nova planilha. Tá ok? Vamos copiar isso daqui. Opa! Daqui até o final, vou copiar até o ano de 2015, tá, pessoal? Que tem todos os meses completos. Ah, não, vamos copiar 16 mesmo, ou 17. Ele tem 17 aqui? É, ele não calculou. Vamos pegar 17 que depois 16. Então vamos copiar aqui. Teremos nossos anos aqui de 1917 até 2016, tá ok? E aqui em cima a gente vai fazer o seguinte: janeiro até... Não pegou aqui, pegou? Outubro, novembro, dezembro, tá? Vamos aqui. A gente vai pegar os dados de precipitação. Vamos trabalhar com os dados de precipitação primeiro, tá? Vou ocultar aqui. E vou... exibição. Dividir. E vou congelar aqui. Congelar painéis. Tá ok. Facilita um pouquinho assim pra gente enxergar. Isso aqui, calma. Ocultar, um a menos, pronto. Então, a gente tem os dados aqui de 1917, tá? Até 2016, vamos pegar os dados de precipitação, tá ok? Os dados de janeiro. Então, a gente vai ter que copiar esses dados, trazer para essa planilha aqui, tá ok? Ó, então, só estou fazendo isso, tá? E agora eu vou copiar para os outros meses, tá? Então, ó, pegamos os primeiros aqui, janeiro. Agora a gente vai para fevereiro. Daqui, então lá, fevereiro de 2016. Copio, colo. Eu vou fazer isso, pessoal, esse processo aqui, até o mês de dezembro. Tá ok? Eu só vou dar um pause e retorno assim que terminar. Tá ok? Retomando aqui, pessoal, então terminei de copiar os dados, tá? Só vou formatar um pouquinho aqui, para a fonte ficar um pouquinho mais legível. Tá ok? Para a gente poder... assim... fica melhor para enxergar a divisão aqui. Tá ok? Aqui assim... centralizo...
Tá ok. Então temos os dados aqui de precipitação, tá? Os meses aqui, os anos aqui. Ok? Agora a gente vai trabalhar com algumas análises, né, de estatísticas descritivas bem simples, tá, pessoal? Começando pelo quê? Pelos valores de máximo, mínimo e média, tá? Só para a gente colocar então aqui, ó, a gente vai ter o máximo, o valor mínimo e aqui a média, tá? E as respectivas fórmulas, tá? Então vou pegar aqui, qual que é o valor máximo? Eu uso essa fórmula aqui, tá ok? Então vou ter o meu valor máximo desse ano, tá? Então ele pegou aqui, ó, 295,7, corresponde ao mês de janeiro. Então janeiro é o mês do ano que mais chove, tá? Para esse ano aqui, tá? A gente vai pegar o valor mínimo também aqui dessa série, tá ok? Que foi 5,4 milímetros, né? Mês de agosto. E teremos também o valor médio, que é essa fórmula daqui. A gente calcula assim, pegando aqui, vamos formatar. Tá ok? E aqui. Tá ok. Então tá. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Fez a fórmula uma vez aqui, a gente pode arrastar, tá? Quando eu arrasto aqui, ó, ele vai automaticamente puxar aqui e calcular para as linhas, né, correspondentes, tá? Então vocês viram aqui, ó, selecionei, cliquei aqui e vou arrastar até o final, tá? Então vou ter aqui meus valores calculados, né? Vamos aqui, exibição, congelar, linha superior, tá ok. Vamos fazer também a mesma coisa aqui, ó. Vamos copiar aqui, colar especial, transpor, ok. Mesma coisa aqui, copio aqui, colar especial, transpor. Então vejam aqui, pessoal, aqui ele só não pegou o intervalo completo, então vamos alterar aqui, ó, daqui até lá em cima. Tá, esse campo aqui eu vou copiar e colocar para cá também. Então só estou colocando aqui, pessoal, a correspondência, tá? Ele está calculando qual foi o mês, ó, aqui, ó, tô pegando o valor máximo da coluna B, que corresponde ao mês de janeiro. Ele está pegando, então, de todos os anos de 1917 até 2016, qual foi o mês de janeiro que mais choveu, que foi 490,9 milímetros, tá? Depois eu teria que, né, procurar aqui qual foi esse daí, ó. No caso foi aqui, ó, 1929, tá ok? Foi o mês de janeiro mais chuvoso de toda a série histórica. Vejam que vai ter, por exemplo, olha esse mês aqui, ó, de 1935, choveu só 91 milímetros, né? Então aí 5 vezes menos, quase, né? Vejam como que isso varia bastante, né? Então, essas aqui são informações estatísticas básicas que a gente consegue tirar, tá? Então aqui a gente vai ter, vamos destacar essa coluna aqui de uma outra cor, só para a gente não confundir. Aqui são as nossas médias, tá? E aqui são nossos valores mensais. Então essa é a primeira análise que a gente faz hoje, agora. São as análises estatísticas descritivas bastante simples. Valores máximos, médios e mínimos. Né? Se alguma vez, né, quando a gente escuta no jornal, nesse ano choveu já 50% do que era esperado em janeiro. Então a gente pega lá, qual que é o valor médio esperado em janeiro? Tá aqui, ó, 230 milímetros. Então, eles costumam falar, nos primeiros 5 dias de janeiro, choveu 50%, né, do que era esperado para a média do mês todo. Então, às vezes, ó, a média é 230, então choveu algo metade disso, né? Então, no caso aqui 115.
tá? Mas a gente vê que tem uma variabilidade considerável de ano para ano. Teve ano que choveu 490 e teve ano que choveu só 60 milímetros. Tá? Então vejam que, né, a média às vezes engana. Isso é uma das críticas quando a gente utiliza essa análise, né, conforme aí, né, a visão da climatologia clássica. Para algumas coisas é interessante, para outras nem tanto. Tá? Mas no caso das nossas análises aqui hoje, a gente vai, né, usar dessa forma e a gente consegue tirar algumas informações bastante interessantes. Tá? Então não existe, pessoal, método melhor ou pior. Climatologia dinâmica ou climatologia clássica, cada um é uma abordagem diferente. Tá, ok? Cada um tem uma finalidade diferente. Tá? Então vamos lá. A gente fez aqui então. A gente já tem os valores das médias, né, dos meses. Tá? E temos os valores aqui, né, dos meses para cada ano, e temos os valores médios também para cada ano, tá? Então, a gente vai utilizar o seguinte: para fazer a normal climatológica, a gente pega, normalmente a normal climatológica, ela usa 30 anos de dados. Convencionou, né, isso daí a Organização Mundial de Meteorologia convencionou da seguinte forma: a primeira normal climatológica, né, das séries que eles consideraram lá, iniciou no ano de 1901 e foi até 1930. Aí depois a segunda normal seria de 1931, 1960, tá? Então, assim sucessivamente, tá? 1961, 1990, tá? 1991 até 2020 e assim vai indo, tá ok? De 30 em 30 anos. No caso aqui, a gente está pegando um período maior do que a normal climatológica, então isso daqui não é uma normal padrão, tá? É um valor que segue a lógica da normal, mas é uma série muito maior, que a gente está pegando aqui, ó, 1917 até 2016, tá? Vejam aqui que o pessoal só disponibilizou, ó, se a gente quisesse destacar aqui, ó, aqui não tem dados, né? Não tem esses dados aqui desses meses aqui, né? Considerando isso, é ruim porque, ó, eu vou ter alguns meses aqui que tem dados, depois eu não tenho dados aqui. O ideal seria fazer o seguinte: essa média aqui tá usando, ó, esse mês de janeiro. Agora essa média aqui não está considerando um valor nulo, né? Então fica ruim a gente usar um dado. O ideal é a gente fazer o seguinte: eu vou fazer aqui agora. Vamos excluir essa linha aqui. Ó, vocês viram que automaticamente mudaram esses valores? Ó, vou desfazer aqui para, ó. Fiquem atentos a esses valores aqui, ó. Eu vou excluir a linha de 2016. Esses valores vão atualizar. Não vai mudar muita coisa, tá? Ó, mas mudou. Ele recalculou, tá? Então, assim, todos esses detalhezinhos a gente tem que considerar quando a gente vai trabalhar com os valores médios, tá? Aqui agora está mais representativo, tá? Então, se eu pegar essa linha aqui, eu posso fazer o quê? Um gráfico. Então, vamos fazer isso agora. Ó, essa aqui é a minha normal de precipitação, tá ok? O ideal que eu faça, na verdade, eu tenho que alterar esse tipo de gráfico aqui. Vamos fazer de novo aqui. Gráfico de chuva a gente utiliza normalmente o que? Um gráfico de barras, tá? É essa forma convencional. Tá ok? A precipitação, então, a gente vai ver aqui, ó, meses, né, do começo e final do ano são os meses de verão, verão chuvoso. Meses aqui do meio do ano, período de inverno, menos chuva, tá? Esse é o primeiro gráfico que a gente tem que fazer, tá? Então aqui a gente coloca precipitação. Então a gente vai chamar aqui de, ó, colocar entre aspas, pessoal, normal, porque ela não é bem uma normal, não segue a convenção dos períodos aí padronizados, tá? É normal desse período aí, tá? Então vamos colocar aqui precipitação, normal, período 1917 a 2015, tá ok? Então esse aqui é o nosso primeiro gráfico e o primeiro resultado que a gente tem. Aqui a gente tem que inserir também design, vamos colocar o nosso título do eixo, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, precipitação em milímetros, né, de chuva. Vou mudar a cor aqui, deixar preto. Mesma coisa aqui, ó, tá variando de 1 a 12. A gente pode mudar isso daqui, ó. Selecionar dados, editar
a gente vai pegar aqui, ó, janeiro a dezembro, tá? Então a gente muda a nossa legenda aqui embaixo também, ó, fica melhor. Tá ok? Se quiser, ó, pode. Aí é questão, né, depois de formatação, tá? Se a gente quiser depois, a gente pode formatar algumas coisas do gráfico, tá? Aqui, vamos ver aqui se eu consigo deixar isso daqui um pouco mais grosso. Ó, a largura do espaçamento. Ó, posso deixar dessa forma, por exemplo, tá? Ou pode deixar um negócio mais ou menos assim, ó, intermediário, tá? Aí é questão de formatação, tá, pessoal? Então fizemos aqui nosso primeiro gráfico dessa normal, tá, entre aspas aqui, relativo a esse período de precipitação, tá ok? Agora a gente vai fazer o que? A mesma coisa para temperatura, tá? Então, ó, vamos renomear aqui, ó, renomear, colocar aqui precipitação, tá? Vou mudar a cor da guia aqui, vou deixar azul. Remete, né, a chuva. Vamos criar uma outra guia aqui. Vamos deixar aqui vermelho e renomear para temperatura. Temperatura. Eu vou aproveitar, pessoal, vou copiar o formato disso daqui, ó. Não tem por que fazer de novo, né? Ó, copio tudo que está aqui. Eu vou seguir a mesma coisa, vou criar uma mesma tabela, só que eu vou mudar o indicador, né? O elemento que eu vou usar. Copiei aqui, vou fazer o seguinte. Vou apagar todos esses valores. As médias elas vão ficar aqui, as fórmulas. Vai dar zero porque não tem valor. Mas assim que eu colocar os valores, não vai ter problema. Aqui eu vou voltar a inserir o 2016, depois eu apago de novo. Tá, pessoal? Só para não ter problema. Tá? Importante, tá? Ou, enfim, eu estou colocando aqui porque na hora de copiar e colar, não vou ficar atento se o ano de 2016 tem ou não tem um valor. Se tiver, vem. Se não tiver, tudo bem, vai ficar em branco, aí depois a gente apaga, tá? Então a gente vai voltar lá na planilha, a gente vai pegar esses dados aqui, ó, de temperatura. Ó, vou clicar aqui, como que eu faço para ir até o final? Ó, que aqui não dá para mostrar no teclado, eu cliquei nesse daqui, aperto o Shift, o Ctrl e a setinha para baixo do teclado. Ele vai até o último valor antes de um valor que está em branco, tá? Eu posso também, se eu quiser, arrastar com o mouse assim, ó, tá vendo? E seleciono o que eu quero. São atalhos de teclado aí, tá, pessoal? Que com o tempo a gente vai pegando e isso vai agilizando. Então, a temperatura aqui do mês de janeiro para o período, eu vou pegar, colo aqui. Tá ok? Depois eu me preocupo com formatação. Agora só uma coisa aqui. Ah, ele não veio até a final porque justamente, ó, tem uma falha dos valores aqui. Tá? Ó, ele parou no ano 73, eu devia ter ido mais para baixo. Então, isso daí, ó, são errinhos que se a gente vai fazendo sem ficar atento, a gente erra e o trabalho fica errado, tá? Então, agora sim eu estou copiando aqui, ó, 2016, que é o período que eu quero pegar, tá? Ó, agora sim. E aqui ficaram aqueles dois valores, tá? Em branco. Eu vou fazer isso para os outros meses, tá, pessoal? Só vou dar um pause e daqui a pouco eu volto. Pessoal, então voltando aqui, terminei de copiar e colar, tá? Todos aqueles valores. Tá? Agora no caso de temperatura, tá? Então a gente fez primeiro a precipitação, agora a gente vai para temperatura. Aqui eu só vou formatar de novo, tá? Deixar tudo mais ou menos padronizado. Aqui, ok. Arial, tá ok. Beleza. Ó, e as médias já calcularam aqui automaticamente esses valores. Vocês vão notar, ó, que esses anos aqui tem falhas, né? Isso eu fui percebendo conforme fui copiando e colando, tá? Então, aqui também, ó, 2016, né? A gente já pode apagar aqui, tá? Porque lembra, a gente só tem 3 valores, para não comprometer a nossa média aqui. A gente vai apagar esse ano, tá ok? E se a gente está trabalhando com uma série com muitos dados, não dá para ficar olhando, né, conferindo visualmente. Eu quero destacar os valores que, por exemplo, estão com falhas. Eu seleciono então o intervalo que eu quero. Vou aqui a formatação condicional, realçar, regras das células é igual. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se assim ele pega. Se ele pega
vazio, com preenchimento. Vamos ver se tem uma forma melhor aqui. Nova regra. Valor da célula. Aqui. Formatar apenas células com vazias. Tá? Então eu quero destacar as células que estão vazias, ou seja, não tem valores. Eu vou colocar um preenchimento aqui vermelho. Tá? Vamos ver se deu certo. Olha lá. Ele já preencheu para mim. Se eu, por exemplo, ó, apagar isso daqui, ó, automaticamente ele já faz essa formatação condicional. Então eu não preciso fazer nada manualmente. Tá? Então esse daqui é um recurso bem legal, tá, pessoal? Para quem quiser, tem vários outros tipos, né, de formatações aqui. Esse daqui é só para dar esse destaque aqui. Então vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, o ano de 73, nenhum dado. Tá? Então aqui no caso, ó, ele calculou a média e deu valor 0, né? Quando é o valor máximo, para ele é 0. Ele pegou o Excel, às vezes ele erra, né? Ele dá uns errinhos, ele está assumindo que os valores nulos são 0. Na verdade não é, deveria ser vazio, né? Mesma coisa o mínimo. Aqui, como é média, ele vai dar divisão por 0. Então ele dá um erro, tá? Tem uma fórmula que, se a gente quiser, a gente pode também, se quiser apagar, a gente não pode considerar esses valores aqui, tá, pessoal? Senão vai influenciar na nossa média lá embaixo, tá? Vamos ver se vai dar diferença, ó. Ele vai dar alguns erros aqui. Então esses valores a gente pode visualmente inspecionar e apagar e desconsiderar. Ou a gente pode também inserir algumas outras funções aqui. Tá? Eu não vou entrar aqui porque leva um tempinho, não é o caso, tá, pessoal? Mas vamos ver se vai dar certo, que seria uma... Vamos ver se erro... Não, aqui não... teria que pensar numa outra fórmula aqui, tá, pessoal? De algum tipo de avaliação da condição, tá? Teria que contar todas essas células aqui, verificar se elas estão presentes ou não. Teria que fazer alguma coisa que a gente não vai fazer aqui agora, tá? Tem coisa que a gente tem que ir testando, leva um pouquinho mais de tempo, tem que aproveitar e aprender e ir atrás de todas as formas disponíveis que tem dentro do Excel, tá? No caso aqui a gente vai simplesmente apagar esses valores, tá? Nesse caso aqui, a gente vai manter mesmo com essas falhas aqui, tá, pessoal? Não deu erro, a gente mantém dessa forma, tá? Então tem alguns anos com falhas aqui, tudo bem. Agora esse ano que tem, né, todos os meses com falha, a gente não vai considerar, tá? Vamos ver se não deu erro aqui embaixo, então tá ok, tá? A mesma coisa, ó, a gente fez o gráfico aqui embaixo de precipitação, a gente vai copiar o gráfico aqui, e nesse mesmo gráfico a gente vai fazer o seguinte: selecionar dados, a gente vai mudar a origem dos dados. Então a gente vai apagar aqui. Vamos ver se ele bate mais ou menos. 103. Então vamos pegar aqui. Daqui até aqui. Tá ok. Aqui a gente vai mudar. Então o que eu fiz ali, pessoal? Eu às vezes faço meio rápido, mas eu só peguei então, ó, o valor médio aqui da temperatura desses meses aqui. Então vamos lá, exibição. Congelar painéis, linha superior. Tá? Então, aqui ao longo dos meses de janeiro até dezembro, eu peguei esses valores médios aqui para todo o período, de 1917 a 2015. Tá? Gerou esse gráfico aqui de barra. No caso, eu vou mudar esse gráfico, alterar tipo de gráfico. Eu vou colocar um gráfico de linha. Tá? Normalmente, temperatura, a gente usa esse tipo de gráfico aqui. E a minha escala, eu vou deixar um pouquinho melhor aqui, para realçar um pouquinho o meu gráfico, tá? Então de 15 a 25. Tá melhor assim. A gente pode deixar também, fica quebrado, não é ideal, tá, pessoal? Mas aqui, para uma questão de visualização, a gente vai deixar dessa forma, tá?
Aqui a gente vai mudar algumas coisinhas. Design. Opções de série. A linha, vamos tentar deixá-la suavizada aqui embaixo. Ele fica mais suavizado aqui, tá, pessoal? E vamos deixar em vermelho. Aqui. Tá ok. Tá ok. Então tá, pessoal. Chegamos aqui no nosso gráfico de... Opa, renomear aqui, né? Temperatura média. Tá? Então a gente tem nosso gráfico da normal, entre aspas, aqui de novo, tá, pessoal? Para esse período de 1917 a 2015. Temperatura média que variando aqui ao longo dos meses de janeiro a dezembro. Então, ó, período de verão, período mais quente. Período, né? Começo e final do ano. Inverno, temperaturas mais amenas. Aqui lembrar de também mudar, tá? Então aqui a gente vai colocar temperatura do ar em graus Celsius, tá ok? Aqui, assim, pronto. Temos nosso gráfico aqui de temperatura, tá? Ó, precipitação, temperatura. E vamos lá. Agora a gente vai fazer um gráfico que a gente já estava habituado na aula. Que é esse gráfico aqui, ó. Eu tenho aqui? Não, seria na aula anterior. Que é o gráfico, vamos abrir aqui. O climograma, tá? Ele coloca temperatura e precipitação. Vamos lá. Não tá aqui também, então é aula... Calma aí. Esse daqui, tá nessa aula mesmo, pessoal. Esse gráfico aqui, ó. Vamos dar um zoom pra gente ver. Ó, climograma de São Paulo. Ó, temperatura. Tá ok? Então a escala da esquerda é temperatura. E aqui a precipitação. Tá? Então a gente vai chegar nesse gráfico aqui também. Tá? Então vamos voltar lá pra nossa planilha. A gente já tem os gráficos prontos. Tá? Então o que eu vou fazer? Copiar um. Colocar aqui do lado do outro. Eu não sei se dá certo. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou selecionar dados e vou acrescentar uma nova série, tá? Esse nome da série eu vou colocar aqui, temperatura, e eu vou pegar aqui meus dados de temperatura média de janeiro a dezembro, tá? Aqui eu vou editar meu rótulo, são os meses, tá ok? E aqui eu vou editar, só vou colocar aqui precipitação. Ele colocou tudo junto, tá, pessoal? Agora eu vou ter que jogar isso daqui para um eixo secundário, que é isso daqui, tá? Agora eu tenho que mudar isso daqui. Formatar. Vamos ver se eu consigo aqui. Alterar tipo de gráfico de série. Pronto. Então eu tive que mudar aqui colocar um gráfico combinado, tá, pessoal? Ó, ficou precipitação e temperatura, tá? Aqui eu consigo definir quem é o eixo secundário e qual tipo de gráfico que eu vou colocar, tá? Que ficou aqui. Quando eu cliquei ele já foi. Tá? Ele já reconheceu precipitação como coluna e temperatura como de linha. E aqui como eixo secundário. Tá? Se quiser eu poderia inverter assim também. Ó. Se eu quiser, ele só vai mudar a ordem da... quem fica do lado esquerdo aqui. Tá, pessoal? Então, tanto faz. Tá? Aqui ficou precipitação, aqui ficou temperatura. Se eu inverter, aqui fica temperatura, aqui fica precipitação. Tá? Então, vamos deixar assim. Ó. Aqui, de novo, se eu quiser eu posso... Ó, aqui vamos colocar nossa legenda, rótulos dos eixos, eixo vertical principal, então aqui é a precipitação em milímetros, tá ok? E também vou inserir rótulo do eixo secundário.
vertical secundária, que é temperatura em graus Celsius, ok? A gente vai formatar aqui, deixar em preto, aumentar um pouquinho, negrito, mesma coisa aqui. Tá ok. Que mais? Vamos formatar um pouquinho aqui. Mudar a cor, vermelho. E mudar também a escala. Cadê a escala? Aqui, ó. Clico aqui. Vou colocar de 17 até 25. Vou deixar 15 aqui mesmo, para ele não ficar tão sobreposto. Opa! Vamos voltar aqui e colocar linha suavizada. Aí fica mais... Tá ok, pessoal? Então chegamos nesse gráfico aqui que é o nosso climograma, tá? Então a gente vai climogramar. Tá ok? Então, ó, fizemos o gráfico de precipitação, gráfico de temperatura e finalmente chegamos aqui no nosso climograma. Esse é o nosso primeiro resultado, tá? Que a gente vai colocar. A gente fez de forma independente, mas o que mais nos interessa é a gente chegar nesse resultado aqui. Tá ok? O que é isso daqui? Vamos copiar esse... Copiar esse gráfico e vamos colocar no nosso trabalho. Inserir um novo slide. E aqui, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Na hora de colar, veja que, ó, quando eu colo direto, às vezes ele não aumenta a fonte, tá? Ele fica vinculado à planilha do Excel. Se eu quiser manter a proporção, eu venho aqui, colar especial e colo um arquivo aqui, meta arquivo avançado, tá? Que aqui ele não perde qualidade, tá? Ele perde o vínculo com o Excel, mas ó, toda vez que eu redimensiono, ó, o tamanho da fonte também redimensiona junto com o gráfico, tá? Então, esse é o primeiro gráfico que a gente chegou aqui. Climograma, precipitação, temperatura. Tá ok, pessoal? Então, já fizemos algumas análises estatísticas básicas, tá? Foram aqui máxima, mínima, média. Eu poderia fazer a mesma coisa se eu quisesse, pessoal. Eu consigo também fazer um gráfico desse daqui. Esse daqui é para temperatura média, precipitação média. Eu poderia, se eu quisesse, usar com os valores máximos e mínimos. Tá? Então, isso conforme a necessidade vocês vão fazendo. Por que está aparecendo esse negocinho aqui? Vamos salvar aqui o arquivo. Dentro da aula 7. Então, vou colocar aqui trabalho. Ok, tá salvo. Para não perder, né? Tudo que já foi feito. Próxima etapa do trabalho, pessoal. Fizemos então análises estatísticas de máxima, mínima e média, rápido, fácil de fazer, para precipitação e para temperatura. Obtivemos os correspondentes, né, gráficos de precipitação, de temperatura e finalmente o climograma, tá? Então esse daqui nós colamos aqui dentro do Excel, do PowerPoint, da apresentação, tá ok? Vamos agora para algumas análises, um outro tipo de gráfico, tá? A gente vai ver, a gente está usando aqui os valores médios, tá? A gente vai fazer então uma análise como se fosse uma série, né? A tendência da evolução desses valores aqui ao longo do tempo. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Daqui a gente vai copiar, a gente vai montar uma série aqui de, então aqui janeiro. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Para a gente fazer tudo na sequência, a gente vai ter que copiar linha por linha aqui e transpor, tá? Então vou fazer aqui para vocês entenderem, porque a gente vai ter que ter uma série única para montar um gráfico único,
Tá? Eu ainda não descobri um jeito de fazer isso de uma forma tão mais fácil. Então a gente vai colar aqui especial, ó. A gente vai clicar aqui transpor. Aqui eu vou ter janeiro de 1917. Assim, vamos ver se ele já pega, tá? Sucessivamente a gente vai até janeiro, vou colocar, calma aí, janeiro 1917. Vamos formatar isso daqui. Assim fica melhor. Daí a gente vai até 1900 e vejam que a série é comprida. Então, a gente vai até 2016. Então a gente vai colocar aqui, ó, dezembro de 2016. Tá ok? Só para saber o quanto que a gente vai ter que descer. Tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a fazer, tá? Ó, vou copiar aqui, vou colar aqui, transpondo, tá? Então eu vou ter uma série única aqui, tá? Então eu vou fazer isso, vou dar um pause, assim que eu terminar, eu volto. Pessoal, não terminei ainda, é um processo demorado. Eu só voltei aqui para mostrar o seguinte para vocês. Tudo que é repetitivo, vocês têm que pensar assim. Essa aqui a gente está fazendo 100 vezes. Se eu fosse fazendo dentro aqui dessa planilha, copiando e colando, eu tenho que subir, voltar e tudo mais, ia demorar mais, né? Então, às vezes a gente tem que parar e pensar qual a forma um pouquinho mais rápida de agilizar a nossa tarefa. O que que eu fiz? Abri uma outra, ó, essa daqui é uma outra planilha do Excel, tá? Então tem duas planilhas abertas, aquela que tem a tabela e essa outra aqui, tá? Então, o que que isso agiliza, né? Eu vou simplesmente, então, copio aqui, tá? Colo aqui, tá? E eu vou fazendo assim sucessivamente, tá? Isso agiliza um pouquinho do nosso trabalho, tá? Então, ó, vejam que depois você vai pegando o jeito, ó. Você tem que fazer tudo com calma, tá? Sem errar. E conforme você vai copiando e colando, vendo se colou certo, ó. Agora eu vou pegar o ano, ó, 1956, bate com 1956 aqui? Ah, bateu, então eu continuo. De vez em quando vai verificando, tá? Ó, depois você pega o jeito, ó, aí se torna um negócio mecânico e repetitivo, tá? E às vezes, né, boa parte do trabalho é justamente o tempo que a gente leva fazendo isso daqui, mas tem que fazer, tá? O trabalho é justamente esse, né? Tem que também fazer essa parte meio chatinha do trabalho aqui pra gente chegar no resultado, tá ok? Então, eu só voltei aqui para poder mostrar para vocês. Eu estou aqui no ano 61. Vou pausar, tá? E retomo assim que terminar aqui tudo, tá? Pessoal, às vezes eu fico irritado com algumas coisas repetitivas. Eu fico pensando em outras soluções. E lembrando aqui, e eu até testei nesse tempo, uma solução ainda mais rápida. E às vezes a gente tem que fazer umas gambiarras, tá? Mas com uma certa lógica, tá, pessoal? E o que eu fiz agora, testei e deu certo, é o seguinte. A gente vai fazer uma gambiarra que dá certo. E a gente vai testar. A gente vai copiar todos esses valores aqui, ó, desde janeiro até dezembro. Tá ok? E ó, 1917, então a gente seleciona aqui. Vou descer até o final da minha série, ó, 2015. Copiei esses valores, tá ok? Vou abrir um bloco de notas, tá? Então vamos apagar, ó, um bloco de notas aqui, tá? Tudo que eu copio aqui e colo aqui, ó, ele vem assim, sem formatação. Tá ok? Ó, vem inclusive com esse período de falha aqui, tá? Isso daqui eu vou copiar de novo, tá? Então eu colei aqui para ele perder a formatação, tá? E vou abrir um documento do Word, tá? E vou colar. Então ele cola na forma de texto, tá vendo? Aqui, ó, vocês vão ver que eu coloquei essa símbolozinha, ele vai me falar, mostrar alguns símbolos especiais, tá? Esse daqui é uma tabulação, tá? Como se fosse um tab que a gente aperta no teclado. E aqui é uma quebra de página, de linha, tá? Então aqui são os respectivos anos. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para cada símbolo de tabulação, eu vou substituí-lo por
um Enter. Ou seja, é como se ele pegasse e fizesse isso daqui, ó. Ele vai selecionar e vai dar um Enter. Você viu? Ó, seleciono aqui, ó, dá um Enter. E ele vai jogando para ficar um número de uma forma sequencial aqui, né? Um embaixo do outro, que é o que a gente precisa fazer aqui, ó. Um embaixo do outro, tá? Isso eu vou fazer de uma forma automática. Eu venho aqui no substituir. Eu vou copiar isso daqui, ó, que é uma tabulação, ó, dou um Ctrl C. Venho aqui e dou um Ctrl V. Ó, ele entrou como uma tabulação. Então, todo lugar que tiver isso daqui, ele vai fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele substituir. Aqui eu pedi para ele colocar o quê? Ele vai substituir por uma quebra de linha, tá? Quando eu clico aqui, ó. Quando eu venho aqui. Às vezes ele tá assim, tá, pessoal? A gente tem que clicar no mais aqui, ó. Para ele aparecer essas opções especiais aqui, ó. Eu vou substituir por um caractere especial. Eu vou dar uma quebra de linha. Cadê aqui? Quebra de linha manual. Opa, não aqui em cima. Aqui em cima vem minha tabulação. E aqui embaixo, ó, especial, quebra de linha. E vou clicar aqui, ó, substituir tudo. Tá ok? Ó, já substituiu tudo pra mim. Tá? Então não. Ó, o que que ele fez? Aqui ele não pegou, porque eu tinha já alterado. Mas todos os outros, ó, ficou do jeito que a gente queria. Falo gambiarra, é uma solução bem mais rápida. Não é verdade, pessoal? Às vezes a gente tem que parar assim, ó, putz, vou fazer um negócio repetitivo. Chega lá no final, você tá cansado, tá copiando tudo errado, colando errado, e às vezes o erro vai sendo propagado e você não percebe. Então, às vezes a gente tem que pensar em outros tipos de soluções. Essa é uma solução que deu certo. Eu copio tudo aqui, tá? Colo de novo aqui no bloco de notas. A gente vai ver aqui que vai ter algumas falhas de dados, ó. Aqui são os anos que não tem dados, ó. Ele manteve uma linha para cada valor, mesmo aqueles que tinham falhas. E eu vou pegar, ó, eu já tinha começado aqui em cima, não tinha? Naquela primeira tabela, e vou colar aqui, ó. Aqui ficou com... Então todos os meus valores, ó, estão batendo. Tá? Tudo que eu for pegar, ó, tudo tá batendo. E lógico, daqui em diante também vai estar batendo. Então, se a gente quiser, por exemplo, aí a gente faz uma análise assim, pessoal, visual de alguns lugares, né, que são mais críticos, né? Por exemplo, julho de 1900, ó, eu vou pegar isso daqui, ó. Julho de 1971, tem uma falha, não tem? Então vamos lá, julho de 1971, tem uma falha. Então tá batendo certinho aqui, ó. Essa falha vai até o final do ano. Essa falha vai até o final do ano. Tá ok? Vamos pegar aqui dezembro de 1972. Dezembro de 1972. Tem uma falha? Tem. Todo ano de 1973 tem uma falha? Tem falha todos esses meses? Tem. E vai até janeiro de 74. Janeiro de 74. Tá ok, pessoal? Então a gente, né, pensei aqui numa solução. A cabeça fica, né? A gente está fazendo as coisas, mas tem que ir pensando de uma forma mais ágil, mais rápida e mais confiável de trabalhar em cima dos dados. Então, agora eu obtive finalmente. Eu vou apagar isso daqui, tá? Eu tenho a minha série completa aqui. Então, vamos pegar isso daqui e vamos colocar num arquivo só, né? Que foi o que a gente estava trabalhando. Aqui a gente não vai pegar 2016, que a gente está trabalhando só 2015. E vou colocar aqui. Tá ok? Então a gente tem aqui a nossa série. Vou formatar aqui. Só para ficar tudo arrumadinho. Não foi? Então calma lá. Vamos fazer manualmente mesmo. Aqui, ok. Centralizou. Então tá bom, pessoal. Chegamos aqui na nossa série, né? Numa coluna só, tá? Então quando vocês forem fazer, façam dessa forma, tá, pessoal? Copiem tudo lá, colhem no bloco de notas, cola no Word, faz a substituição, tá? Depois substituiu, volta de novo o bloco de notas e joga de novo no Excel. Isso aqui a gente já pode fechar. Não. E agora a gente vai fazer um gráfico de linha. Tá? Só fazer o seguinte aqui. Eu vou recortar. Vou jogar para esse lado aqui. Beleza. Agora vamos ver se vai dar certo. Se eu selecionar tudo aqui, inserir esse gráfico de linha. Vamos ver.
Pronto. Temos um gráfico de linha para todos esses dados. No caso, no nosso exercício, pessoal, a gente vai fazer só para a temperatura. Tá ok? Então, a gente não vai trabalhar para esse gráfico aqui os dados de precipitação. A gente vai trabalhar só com os dados de temperatura. Tá? Então, ó, aqui eu vou mudar nossa escala. Vou colocar 12 até 28. Vamos ver se fica melhor. Deixou mais espichadinho assim, tá vendo? Então fica um pouquinho melhor. Então, se a gente quiser, pode deixar mais alongado aqui o nosso gráfico. Tá? Vamos deixar mais ou menos esse tamanho. Então, a gente tem aqui, ó, dados de temperatura. Vamos colocar aqui, temperatura mensal, né, no período 1917 a 2015. Tá? Vamos formatar aqui. Tá ok. Aqui a gente vai colocar... Opa! Nossa legenda. Do eixo principal. Oxe. Então, a temperatura em graus Celsius. Formatar um pouquinho, né? Opa, passou. Então, temos aqui o gráfico. Para manter a correspondência, a gente vai mudar a cor para vermelho. Se a gente quiser, pode deixar um pouquinho mais fininho aqui, ó, nosso gráfico. Assim tá bom. Tá ok? Então, a gente chegou nesse gráfico aqui, a gente vai ter... Vamos dar o zoom aqui, ó. Oxe, cadê o gráfico? Cadê? Perdi o gráfico. Tá aqui. Vamos ver se consigo dar um zoom, só para a gente enxergar melhor as variações, né, de ano a ano para a temperatura. Tá? Então, a gente tem aqui ó, os meses, tá? Conforme os anos, tá? Dentro desse período aqui. Então, a gente tem a oscilação da temperatura aqui, ó. Ó, verão, inverno, verão, inverno, verão, inverno. Vocês vão ver que vai ter, ó, esse aqui é um verão que foi maior do que esses anos aqui. Esse inverno foi, né, mais frio do que os outros anos. Né? Então, de ano para ano, a gente vê ó, que tem uma variação. Aqui, ó, aquele ano 73, ó, tá com falha de dado. Não tem. A falha aqui, ela fica dessa forma. Existem técnicas de preenchimento de falhas. A gente não vai chegar nessa abordagem. Isso daí é bem mais avançado, né? Aí campo, né, de pesquisas acadêmicas, enfim, né? Mas é possível fazer o preenchimento, né, estatístico dessas falhas aqui, tá? Então, aqui, ó, só para a gente ter uma noção, tá? A partir desse gráfico, então, a gente já elaborou um gráfico aqui. A gente vai fazer que tipo de análise? A gente vai colocar adicionar uma linha de tendência. A primeira delas que a gente vai colocar é uma linear, tá? E a gente vai colocar aqui, exibir a equação, o r quadrado aqui não interessa tanto. Ó, ele adicionou uma linha de tendência. A tendência aqui, pelo jeito, ó, essa linha ela tá meio fraquinha. Vamos formatá-la melhor. De novo esse negocinho aqui chato. Por que apareceu isso? Vamos ver se ele some aqui. Vamos ver se eu clicar no salvar ele some. Não saiu. Vamos tentar sumir com isso. Eu não sei o que é isso. Será que é esse mais aqui? É isso. Ó. Vamos dar um zoom aqui. Ele me deu a equação dessa minha reta, tá? A gente vai formatar essa reta aqui. Vamos colocar em preto. E vamos colocar mais grosso. E vamos colocar linha sólida. Tipo de traço sólido, não tão grosso, assim. A gente vê uma leve tendência de aquecimento aqui, tá, pessoal? Então, essa é a primeira linha que a gente colocou aqui, de tendência. A gente pode colocar também um outro tipo de tendência, né? O que vai se ajustar aqui. A gente pode colocar média móvel. Se a gente colocar 12,
a gente vai pegar mais ou menos o que seria a oscilação. Será que é 12 ou será que é 6 aqui? Ele pega mais ou menos aqui a oscilação. Vamos mudar aqui, ó. Vamos ver se enxerga melhor. Aqui. Ele pega mais ou menos, ele dá uma suavizada na curva, tá, pessoal? Do ano, quando a gente coloca a média móvel, tá? Isso aqui depende da aplicação, tá, pessoal? Aqui, no nosso caso, não nos interessa tanto. Mas só estou colocando alguns tipos de ajuste, né? Conforme eu tinha já apresentado aqui, às vezes é interessante quando a gente está trabalhando. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente está trabalhando com valores diários, tá? Ó, aqui atrás tem a nossa curva em cinza, mas como são muitos dados, ele fica com essa característica que a gente não consegue perceber direito. Então, em preto aqui, ó, tem a média móvel de 180 dias, que vai dar o comportamento equivalente à variação anual. Tá? Quando a gente trabalha em cima de dados mensais, ele já tem um comportamento habitual já que nos dá essa variação aqui, né, próxima de uma senoidal, né, de sobe e desce. Tá ok? Então a gente chegou aqui no nosso segundo gráfico, tá? Esse gráfico a gente vai copiar, vai colocar, vamos duplicar o slide aqui. A gente vai colar de novo aqui como especial, meta arquivo avançado. Às vezes a gente pode fazer diferente também, tá, pessoal? A gente pode aproveitar um pouquinho melhor o espaço assim, ó, deixar ele um pouquinho mais... Porque lá no slide ele fica mais... Aqui, colar especial, avançado. Olha lá, encaixou melhor. Tá ok? Então temos aqui nosso gráfico de tendência, né, juntamente com uma regressão linear aqui, mostrando uma tendência de aquecimento nesse período e mostrando as variações aí mensais ao longo dos diferentes anos dentro desse período. Tá ok, pessoal? Nosso trabalho consiste basicamente nessas duas análises, tá? Climograma e um gráfico de tendência. É o que vocês vão ter que apresentar, né? A instrução para o trabalho encerra-se por aqui, tá? Vocês vão parar aqui. Eu vou continuar para mostrar para vocês o que a gente pode, né, fazer além desses tipos aqui de análise, tá? Vocês vão só assim observar para ver como é que funciona, tá? Mas não precisa fazer nesse exercício, nesse trabalho. Aqui eu vou salvar, tá, o meu arquivo, tá ok? Então vamos lá. Próximo tipo de análise que a gente consegue fazer é parecido com esse histograma aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá? Que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então vamos lá. A gente vai pegar essa série aqui. Seguinte, a gente vai pegar, é importante, ó, olha só. Eu tenho valores máximos variando de 27,7 para o valor mínimo de 12,5. Quando eu vou fazer um histograma, eu tenho que definir algumas classes, tá? Então eu vou definir algumas classes de acordo com isso daqui. Eu vou começar falando, ó, do 12,5. Se eu colocar de meio em meio, vai dar várias classes. Então vamos colocar aqui 13. Vamos ver se ele vai dar certo. E eu vou até 27,7. Então vou ter que colocar 28 aqui, tá? Vocês vão entender o que é essas classes que eu estou dizendo aqui. A gente vai pegar todos esses valores que tem aqui e vai classificar de acordo com essas classes. Eu acho que tem muito aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos mudar aqui, ó. A gente vai de 12. A gente vai de 1 em 1, tá, pessoal? Aliás, vamos fazer os dois para vocês verem a diferença. Então calma lá. Primeiro esse daqui. E aqui 12, 13... até 28. A gente vai ver a diferença, tá, pessoal? Então, para fazer um gráfico de histograma, primeiro precisa habilitar uma função aqui no Excel, tá? Eu vou na abinha desenvolvedor, tá ok? Vou, cadê? Suplementos.
E eu tenho que habilitar isso daqui, ó, ferramentas de análise. Normalmente ele vem desabilitado. Eu vou ter que clicar aqui e dar OK. Habilitou. O que ele habilitou? Na aba aqui de dados, ele habilitou aqui, ó, análise de dados. Tá? Dentro dessas análises de dados, pessoal, tem um monte de coisas aqui relacionadas à estatística. Tá? Correlação, covariância, a estatística descritiva, teste F, análise de Fourier, histograma que a gente vai usar, média móvel, tá? Várias outras aqui, regressão, alguns tipos de teste, enfim. A gente vai usar só histograma, tá? Então, já vamos selecionar aqui. Eu vou pegar meu intervalo de entrada, que são os dados que eu vou classificar. Eu vou pegar daqui até o final, tá? Então, eu vou pegar a minha série por completo. O intervalo do bloco é como que eu vou classificar, tá? Então, cadê aqui, ó, meus valores? Primeiro, ó, a gente vai classificar de acordo com esses valores aqui, variando de meio em meio grau centígrado, tá? E eu posso colocar numa nova planilha ou o intervalo de saída. Eu posso colocar próximo aqui, que ele vai gerar uma tabela. E vou colocar resultado do gráfico também, tá? Ele não pegou aqui? Ok. E vou dar OK. Por que não foi? Ah, deu erro. Ele perdeu aqui. Vamos lá de novo, pessoal. Aqui eu vou selecionar toda a minha série. Ok. Tá ok. Então ele selecionou a série, o intervalo do bloco e eu tenho aqui o meu ponto de saída, tá? Que ele vai jogar uma tabelinha aqui e junto com o meu gráfico. Ele está calculando, demora um pouquinho. Ixi, deu erro. Mas saiu. Estranho, né? Cadê o gráfico? O gráfico não saiu? Não saiu o gráfico. Bom, vamos tentar de novo, ver se ele vai sair dessa vez. Vamos lá. Análise de dados, histograma. Ele já deixa o histórico. Ah, tá aqui, ó, pessoal. O gráfico saiu, mas ele jogou aqui em cima. Vamos jogar para baixo aqui. Aumentar. Então, o que ele fala, pessoal? É a concentração daqueles valores de temperatura, tá? Vamos colocar aqui assim, dá pra gente enxergar. Então ele está falando o seguinte, o histograma justamente é um gráfico de distribuição de frequência. Com que frequência aparecem os valores que estão dentro dessas classes aqui, né? Valores próximos aqui de 12, ó, quase não aparece. Aqui é uma frequência absoluta. Se eu quiser, eu posso fazer também uma frequência relativa, tá? Na hora de eu fazer a opção lá. Então, ó, os dados que mais aparecem, que mais concentram, estão nessas classes aqui, né? Que é de 22 a 25. Tá? Então, ele tem mais ou menos esse comportamento que não segue um comportamento que seria uma distribuição normal, que seria mais ou menos um negócio assim. Aqui ele vai ter, na verdade, né, dois picos de concentração, um pouquinho maior aqui, tá? E um outro aqui, tá? Então, esse é um outro gráfico de histograma, tá? Vou fazer um outro histograma utilizando esse bloco aqui, vocês vão ver a diferença. A diferença é que vai mudar, a gente vai ter metade dessas colunas, tá? Então vamos aqui, ó, análise de dados, histograma, ó, vou mudar meu intervalo de bloco, vou colocar esse daqui, tá? Vou dar OK. Não, calma aí. Não posso clicar fora, senão ele dá erro. Eu tenho que mudar esse daqui, ó. Esse eu vou clicar aqui. Tá OK. Aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, porcentagem cumulativa, tá, pessoal? Só pra gente ver a diferença. Demora um pouquinho, calculou. Não sei porque está dando esse erro, mas está calculando, tá, pessoal? Aqui tem a porcentagem cumulativa, tá? Ele joga aqui, ó. E a gente vai pegar o gráfico. Vamos jogar um do lado do outro aqui para a gente poder enxergar melhor. Opa. Então aqui. Esse aqui já vou para cá. Então, a diferença, pessoal, ó, o que eu falei. Vou deixar do lado é melhor, né, para enxergar. Ó, a gente usou menos classes, então tem menos colunas. Tá ok?
E a porcentagem cumulativa aqui, ó, tá falando que, por exemplo, temperaturas de 12 até, por exemplo, 21 graus Celsius, elas pegam mais ou menos aqui 40% da minha série, tá? Se eu quiser, né, pegar já aqui, ó, de 12 a 26, já tá pegando boa parte da minha série, então vai estar próximo aqui de quase 100% da minha série. Então, isso daqui é um outro tipo de gráfico, tá, pessoal? Só estou ilustrando para vocês, tá? Esse outro tipo de análise que a gente pode fazer. A gente pode fazer isso para chuva, pode fazer para outros tipos de elementos também, tá? Então, mas para isso a gente tem que chegar, né, numa série única, sequencial, dessa forma que a gente fez aqui, tá ok? Precipitação tem um comportamento diferente, tá? Ela vai ter um formato mais ou menos assim, a distribuição deles. Vai parecer tipo quase uma exponencial invertida, tá? Então, para cada elemento do clima, vai ter um tipo de distribuição aí conforme as classes. Tá ok? Para finalizar, pessoal, então com base, agora retomando aqui, ó, com base no nosso climograma, a gente consegue classificar um clima, né, de Piracicaba de acordo com algumas classificações. Então, voltando aqui à nossa aula de classificações, a gente pode pegar a classificação aqui de Köppen, tá? Que ele fala o seguinte aqui, ó, tem os principais grupos climáticos, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, clima polar, temperatura média do ar no mês mais quente, menor que 10 graus Celsius. Assim, não precisava nem olhar o gráfico lá, né, pessoal? Que a gente sabe que aqui não tem clima polar e que não chega nessa temperatura. Mas vamos lá, né? A gente tem o dado pronto aqui, por que não, né, comparar? Olha, ele fala qual que é o mês mais quente. O mês mais quente aqui é janeiro, tá? Aqui saiu 100. Depois tem que colocar a legenda aqui. Mas enfim, ó, o mês mais quente é o mês de janeiro. Ele tem aqui 20 graus Celsius, 24 graus Celsius. Aqui ele fala, ó, temperatura média do ar no mês mais quente, menor que 10 graus Celsius, então não se enquadra, tá? Clima frio, temperatura média do ar no mês mais quente, é maior que 10? É. Mas vamos ver aqui, ó, temperatura média do ar no mês mais frio, é menos 3? Tem que ir lá ver. Provavelmente não, né, ó, mês mais frio, o que aconteceu aqui com o gráfico? Ele perdeu. Vamos corrigir isso agora. Selecionar dados, janeiro, fevereiro, foi aquela hora que eu apertei o maisinho aqui, ó. Vamos corrigir. Para a gente poder... Não é título do eixo. Eixos. Beleza. Ficou melhor assim, né, pessoal? Aqui, ok. Deixar o negócio arrumadinho, né? Cola especial, ok. Agora sim. Melhorou. Qual que é o mês mais frio? Olha, pessoal, eu tava olhando errado. Eu pegando temperatura, olhando barra, mas na verdade era para estar olhando a curva vermelha aqui de temperatura, tá, pessoal? Então, de qualquer forma, ó, o mês mais quente é fevereiro. Tá próximo aqui de 25 graus Celsius, tá? Então tá acima daqueles 10 graus Celsius. O mês mais frio, ó, vejam, é mais ou menos aqui, junho e julho. Ele tá em torno de 17, 18 graus, tá acima de menos 3. Então, voltando aqui na classificação, ó, também não se enquadra em clima frio. Clima temperado, temperatura do mês mais quente maior que 10 graus Celsius, tá ok? Temperatura média dos 3 meses mais frios compreendidas entre menos 3 e 18. Vamos ver. Ó, entre menos 3 e 18, os meses mais frios seriam junho, julho e agosto. Então ele está em torno de 18 aqui, ele está no limite, né? Então ele está um pouquinho, né? Um pouquinho acima aí, né? Mas tá ali no limite. Vamos voltar lá, vamos ver se tem mais algum critério. A gente está só usando a temperatura, tá, pessoal? Estações de verão e de inverno bem definidas? Sim, eu acho que sim. Né? Então, essa aqui tem meses, né, de verão chuvosos e quentes e meses de frio
meses, né, de inverno, frios e com poucas chuvas. Pode ser que seja isso daqui, tá, pessoal? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai encaixando dentro da definição. Climas mesotérmicos, ok, que é um nome que não trouxe, né, uma variação, né, uma definição em termos de valores, então não dá pra gente classificar. Pode ser, hein, pessoal, que seja clima temperado a classificação aqui. Pode ser que comece como grande grupo climático aqui, C, tá? É um indicativo. Clima seco, não existem cursos d'água permanentes? Teria que pesquisar, tá, pessoal? No caso, lógico, a gente sabe, Piracicaba tem, né, ali próximo a Exalc, tem o rio Piracicaba, né? Então, tem curso d'água e ali é um rio grande, tá? Então, opa, pode ser que não se enquadre aqui no clima seco por conta disso. Evapotranspiração potencial anual superior à precipitação anual. Teria que usar o dado de evapotranspiração, a gente não está usando. Climas secos, o que mais? Outro valor que a gente consegue trabalhar aqui. Precipitação anual inferior a 500 milímetros. Como é que a gente faz isso? A gente vê, né? Cada mês tem uma precipitação, a gente pode voltar a nossa tabela aqui, ó, de precipitação e pegar a soma de todas as precipitações dos meses aqui de janeiro a dezembro. Pegando aqui, ó, só de selecionar, ele já faz a minha soma aqui embaixo, tá, pessoal? Ó. Eu poderia fazer também o seguinte, colocar igual aqui, ó, fazer uma fórmula e somar, tá? Ó, ele pegou a soma de todos os meses, valor médio. Já vai dar 1.277 milímetros, tá? Ou então basta só selecionar aqui, ó, 1.277 milímetros. Então vamos lá. Por conta, então, da precipitação, não se encaixa no clima seco. Tá ok? Vamos ver aqui, clima tropical chuvoso. Clima megatérmico, tá ok, quente, né? Temperatura média do mês mais frio do ano maior que 18. Então isso daqui, ó, quando a gente volta, ó, qual é o mês mais frio? Julho. Vamos fazer uma linha aqui só pra gente, né? Inserir. Então a gente vai pegar... fazer, né, para vamos fazer aqui para a gente ter mais certeza, tá, pessoal? Então vejam, ó, 18 está aqui em cima, né? Então o mês de julho ele é abaixo, tá? É o mês mais frio, tá? Então ele está abaixo de 18, então já não se enquadra nessa classificação aqui, ó. Temperatura média do mês mais frio, maior que 18, tá? Estação invernosa pouco definida ou ausente, tá? Isso quer dizer o quê? Em relação à temperatura e à precipitação. Então, o inverno, né? É como se não tivesse uma queda tão grande aqui, seria um negócio mais constante. Quer dizer, vamos pegar aqui, vamos ver se tem uns gráficos aqui. Outro está na aula 6. É mais ou menos isso daqui, pessoal. Ó, o clima de Manaus. Ó, a gente nem identifica aqui, né? Ó, não identifica, né? O inverno. Simplesmente é quente o ano inteiro. Tá ok? Já a gente tá aqui, ó, com uma característica parecida com essa daqui. Tá? Ó, tem um inverno mais definido. Então, estação invernosa pouco definida ausente? Não é o caso, então não se aplica aqui. Forte precipitação anual, superior à evapotranspiração potencial anual. Esse dado a gente não consegue verificar. Então, pessoal, a gente foi aqui descartando, né? Descartamos clima polar, clima frio, clima seco, clima tropical chuvoso e o clima temperado se encaixou, tá? Dentro dele, ó, vai ter algumas, né? Os outros tipos, né? A gente vai entrando nas 3 letras lá da classificação de Köppen, tá? Teria que ver aqui a definição. Por exemplo, nenhuma estação seca, úmido o ano todo? Não é o caso. De monção, com breve, estação seca e chuvas intensas durante o resto do ano? Não. Chuva de verão se enquadra. Estação seca de verão? Não é o caso, né? E estação seca de inverno? Pode ser, mas ele chove um pouco, então não é tão seco. Então é um desses dois aqui, ou o Wzinho ou o Wzão, tá? No caso, a gente está com a classificação maior C. Cadê? Tá?
que é de clima temperado. Então vamos lá. Esse Wzão não se encaixa, né, na categoria B. Então só sobra o W, tá? Então seria, ó, no A, B ou C, a gente está aqui na grande categoria C. Então, chuva de verão. E a terceira letra, que seriam subtipos, a gente tem que verificar aqui. Tá? Ó, verão quente, o mês mais quente tem temperatura média maior do que 22. Então vamos lá. O mês mais quente. O mês mais quente, ó, que vai ser aqui fevereiro, é maior que 22. Parece que se encaixa, tá? Verão moderadamente quente, o mês mais quente tem temperatura média inferior a 22. Não é o caso, então não se encaixa. Verão breve, moderadamente frio, menos do que 4 meses tem temperatura média maior do que 10. Também não é o caso. Inverno muito frio, o mês mais frio, temperatura... Não, isso aqui tá errado, não é menos 38, tá, pessoal? E quente, aqui seria subtipo H, quente, temperatura média anual maior do que 18 graus. Aqui seria para essas grandes categorias aqui, tá? B, W e DS, tá? Então, pessoal, vamos lá. Recapitulando e resumindo. Chegamos aqui no grupo climático, clima temperado, tá? W, então CW, tá? Que é chuva de verão. E subtipo, terceira letra A. Então, CWA é a classificação que eu, né, fiz aqui por cima para o clima lá de Piracicaba. Então, a gente pode, né? Então, chegamos nessa classificação aqui, ó. CWA. Chuva de verão, verão quente. É isso. Tá? No mapa, a gente consegue tirar tema, tá, pessoal? Ó, pegando aqui... mais ou menos essa região do estado de São Paulo, tá? Tem um verdezinho claro aqui, tá? E tem um verdezinho escuro aqui mais para... Aqui não tem a delimitação dos estados, né? Fica difícil de identificar. Mas seja esse verde mais claro aqui ou esse escuro, vamos ver aqui na tabela, ó, CWA ou CWB, tá? CWA, chuva de verão, verão quente. E CWB, chuva de verão, verão moderadamente quente. É um desses dois, tá, pessoal? Aqui a gente não... Eu tô chutando que Piracicaba fica mais ou menos nessa região aqui, tá? Não dá aqui sem a delimitação do estado nem da cidade. Fica um pouquinho mais, né? Teria que verificar com calma depois. Mas vamos ver o que é o CWB aqui. O que define ele? Ó, verão moderadamente quente, o mês mais quente tem média, temperatura média inferior a 22 graus Celsius. E não é o caso, né? A temperatura do mês mais quente aqui tem um pouquinho mais que 22. Então, eu acho que é CWA mesmo, tá? Então, a gente confirma aqui, né? Que a classificação do clima, né? Da região ali de Piracicaba é, segundo aqui a classificação de Köppen-Geiger, CWA, chuva de verão, verão quente, tá? Correspondendo mais ou menos a essa posição aqui. Tá bom, pessoal? Então vejam assim, como que uma coisa está relacionada à outra, né? A gente elaborou aqui o climograma, fizemos aqui, né, um gráfico aqui de tendência e com base nessas informações aqui, a gente chegou na classificação climática aqui, utilizando a principal, que é a de Köppen-Geiger. Tá ok, pessoal? Então a gente encerra a instrução da atividade por aqui, tá ok? Espero que vocês consigam realizar a atividade, né, com calma, seguindo todos os passos aqui, tá tudo explicadinho. Caso tenham dúvida, podem, né, entrar em contato, a gente vai auxiliando aí no decorrer da atividade, tá? E, bom, e aqui a gente encerra a atividade, deixa eu só confirmar aqui. Tá, tudo que eu queria ter mostrado era isso mesmo. Lembrando, tá, pessoal, e retomando, finalizando aqui de vez, vocês vão ter que chegar nesse primeiro gráfico aqui do climograma, deixa eu apagar isso, tá? E nesse outro gráfico aqui de linha com a tendência linear, com a regressão linear aqui só da temperatura média mensal pro período, tá? Então vocês vão ter que seguir todo, né, o processo aí de entrar no site, baixar a planilha, montar essas tabelas, fazer os cálculos, tá?
montar os gráficos de forma independente depois, montar esse gráfico aqui, fazer aquele, já passei o macete para vocês, tá pessoal? Qual que é a forma mais rápida, né? Fazer aquela, né? Aquela gambiarra, tá pessoal? Não tem nada de errado nisso, desde que tenha um critério, desde que vocês verifiquem, né, que deu certo, tá? Então eu fiz aqui, tá demonstrado, tá tudo certo, as análises coincidiram, tá tudo ok. Se não, tem que fazer daquela forma mesmo, copiar, colar. E isso às vezes a gente fica sujeito a errar, né? Às vezes tem muitos dados, imagina. Se a gente estivesse trabalhando com dados diários, né? Então por ano seria 365 vezes 100 anos, né? Que é a série aqui, complica. Então, de vez em quando a gente tem que parar para pensar em alternativas aí que agilizam o nosso trabalho e chegam no resultado da mesma forma. Então tá, fez aquela, né, gambiarra que eu ensinei aqui para vocês, obtém aqui a série numa linha só, numa coluna só, a partir dela elabora aquele gráfico de linha, tá em algum lugar aí, tá aqui, tá? Vamos jogar lá para cima. Desse gráfico de linhas aqui, de temperatura, vocês vão elaborar a tendência linear, tá? E depois vão colar lá na apresentação do PowerPoint. Tá ok, pessoal? Vocês vão postar também, além do PowerPoint, a planilha junto lá no sistema, tá? Então aqui a gente tem os gráficos todos reunidos. Esses gráficos que eu mostrei aqui de histograma não precisa fazer. Se quiser fazer, façam, tá, pessoal? Se quiser colocar aqui também, formatar e colocar, não tem problema. Ótimo. Aproveitem a oportunidade, tá, pessoal? Para aprender, praticar uma vez na vida. Porque se um dia precisar, vocês sabem. Tá lá, já fez uma vez, já sabe mais ou menos como é que faz. Tá? Então tem aqui o gráfico do histograma. E a gente finalizou aqui, utilizando aqueles dados que nós calculamos aqui na planilha e no nosso climograma, fizemos uma classificação do clima de Piracicaba de acordo com aqui, né, os critérios de Kippen-Geiger. Tá ok, pessoal? Então, encerro por aqui, tá? Esse foi o trabalho, então, relativo à variabilidade e classificação climática, tá? A variabilidade está relacionada a isso daqui, mais ou menos, tá ok? Quanto que o clima varia ao longo dos anos, né? De acordo aqui com a temperatura só. Variabilidade também ao longo dos meses, né? Quanto que, né, o clima varia, né? E a classificação climática, né, não entra na atividade, mas eu fiz aqui para vocês, né, esse exercício, né, de usar os critérios que foram calculados de acordo com uma tabela aí que tem as diferentes, né, classificações, diferentes critérios. Ok, pessoal, então a atividade se encerra por aqui hoje, tá? Boa sorte, bom trabalho para vocês e até logo.